Só gravando aqui. Boa, tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Só que hoje estamos com um jovem especial, um jovem que eu chamo carinhosamente Cardeal da Agilidade, mais conhecido como Juliano Ribeiro. É o melhor, o playboy do interior, né? O cara que não quer viver cidade grande, só quer viver no interior, para dar uma de playboy e tal. Mas é um amigo de longa jornada. Hoje a ideia é batermos um papo aqui sobre o impacto do DevOps na experiência do cliente. E o Juliano é um cara que tem muita experiência com desenvolvimento de software, metodologia ágil, Lean Kanban. Então, um cara que tem assim uma bagagem interessante né, interessantíssima, na verdade, para compartilhar com a gente, né? E já também entender um pouquinho mais desses dois universos, né? Porque que é relevante a gente ter práticas ágeis no dia a dia e também como DevOps e agilidade se unem para criar uma experiência sem fricção, né? Ou com mínima fricção possível, né? Para o usuário, para o cliente e também pensando para aquele executivo que ainda não adotaram práticas de cultura DevOps e como é que podemos de alguma forma ajudá-los, né, a guiá-los nesse caminho que não é tão fácil assim. Mas, cara, não vou estar aqui falando muito, eu quero ouvir mais do Juliano e o Diogo também que eu trouxe aqui. O Diogo vocês já conhecem, né? O Diogo é o nosso sócio fundador da Delta Ops, né? Juliano Ribeiro, cara, quero saber um pouquinho mais quem é o Juliano Ribeiro na fila do pão, desse Brasil imenso. Fala um pouco sobre você, meu irmão. Incrivelmente, eu vi com uma camiseta que dá um panorama, né? Marido, pai, guitarrista, uma lenda, né? Uma Já dá lenda. um pouco do norte, assim, né, da coisa. Não, brincadeira, gente. Eu sou um rapazinho aqui do interior do Paraná. Eu nasci numa cidadezinha chamada Paranavaí, bem minúsculo. Não é tão pequeno assim, mas comparado com São Paulo, com o grande centro, fica parecendo pequeno, né? Uhum. Mas eu comecei ali a desenvolver software nos anos 90, então foi ali por 94, mais ou menos, que eu vendi meu primeiro software, e de lá para cá eu fui fazendo um monte de coisas. Eu sempre gostei muito dessa ideia do DevOps, porque, papo de velho, né? No meu tempo lá atrás, cara, você era o comercial, o desenvolvedor, o advogado, até o jurídico, né, para escrever o teu contrato, você era a empresa de um cara só. Então, era muito mais comum, pelo menos lá no anterior, a gente ter tudo amarrado numa única pessoa. Então, o único ser humano fazia todos esses papéis, essas funções. E quando ali, pelos começos dos 2000, eu comecei a ver, talvez um pouquinho antes, eu comecei a ver o pessoal criando essas separações, né, essas especializações. Ah, não, eu sou só back, eu sou só front. Ah, não, eu não coloco em operação e tal. Eu falei, cara, que legal, né? Quem vai pôr, então? Eu sempre achei curioso. Eu falei, cara, é a mesma coisa que, sei lá, eu pedisse para dois grupos de pedreiros construir uma casa, mas um é responsável só por consertar as cacas que o primeiro fez. E aí fica um negócio meio esquizofrênico para mim. Eu sempre achei estranho isso. Aí quando eu via as coisas de DevOps chegando, eu falei, opa, acho que alguém acordou e percebeu que algo estava estranho aqui na terra da Babilônia. Então eu estava precisando mexer alguma coisinha. Aí eu gostei muito desse movimento. Mas enfim, comecei a trabalhar com agilidade ali pelos anos 2007, 2008 mais ou menos. Oficialmente 2010, que foi quando eu tirei minha primeira certificação. Mas eu já brincava um pouco ali antes disso. E de lá para cá fiz um monte de coisa. Já tirei certificação de Scrum, de Kanban. Hoje estou mais focado em Kanban. Mas o meu método, vamos chamar assim, de paixão, que por onde eu comecei, foi com XP. Então, muita coisa de XP que eu utilizava. E não era por paixão, não, é porque assim, advogando em causa própria mesmo, tá? Precisando me salvar de uns problemas lá que estava dando no trabalho, e as práticas do XP fizeram uma boa solução. Hoje eu moro aqui em Maringá, eu já morei em São Paulo há alguns anos, tá? Não gostei, voltei para cá. Especialmente da pandemia, né? A pandemia foi terrível, né? Não dava para ficar online num cubículo em São Paulo. Então, vamos online em Maringá, bem mais agradável.
bem mais agradável. E foi essa é mais ou menos a jornada que eu fiz. Boa, 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 legal, Juliano. Pô, foi bom te ouvir, porque acho que você já me deu aqui alguns gatilhos e ganchos da vida de como conectar aqui com a pergunta que eu quero te fazer, cara. Você falou um pouquinho de prática de XP, de se salvarem por aí fora. Juliano, é muito comum a gente ouvir de muitos executivos que, infelizmente, a operação, o software ou a solução que é entregue com uma qualidade muito baixa, muito ruim. Ah, na tua visão, o que causa, de alguma forma, essa entrega de software com uma qualidade muito ruim? E também um outro dilema que a gente tem enxergado, lidando com o executivo, é que o time de sustentação é um time muito reativo, um time que não tem uma estratégia preventiva de modo a lidar com eventuais incidentes ou algo do gênero, né? E está sempre apagando incêndio. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, na verdade, Juliano: o que faz com que não haja, de alguma forma, uma cultura de qualidade na fonte? E temos hoje, praticamente em quase todas as empresas, essa cultura de apagar incêndio. O que está na base disso, cara? Porque eu sei que você falou um pouco de XP e tal, acho que você passou por um pouco sobre isso também, né? Fala um pouco sobre, Juliano. Deixa eu comentar o seguinte: vocês estão familiarizados com a profissão de médico, por exemplo, né? Um cirurgião, ele tem a opção de não lavar as mãos antes do procedimento? Hoje não. Quase todos, né? Não tem. Nunca, é verdade, né? Não, no passado No passado era até não recomendável, né? Meu Deus. Mas hoje não. Graças a Deus a gente entendeu que, olha, existem bactérias e coisas ali que é um problema para, se não forem bem, foi feita uma asepsia correta. Então veja que esse cuidado com a entrega do serviço faz parte da profissão do médico, né? O profissional médico, o profissional da área de saúde, não só médicos, enfermeiros, afins, todos eles têm como parte da sua profissão cuidar da qualidade do que está fazendo. Então, a asepsia correta, a forma de limpar os instrumentos, né? Isso tem que pôr autoclave, isso aqui tem que pôr álcool, sei lá. Eu não entendo muito do assunto, mas enfim. O exemplo básico que eu queria pegar é isso. Não é opcional na minha profissão eu escolher ou não executar certos procedimentos. Eu quis trazer esse gancho pelo seguinte: imagina então se eu sou um profissional de software, tá? Sou um desenvolvedor, vamos pegar especialmente o desenvolvedor, que é o cara que cria o código. Se eu sou um desenvolvedor, faz parte da minha profissão garantir a qualidade daquilo que eu faço. Se eu não garanto, que diabo de profissional que eu sou? Nossa, nem eu poderia ser chamado de profissional. Desculpa a expressão forte, mas é um moleque. É um moleque codificando. Então, como é que eu garanto a qualidade daquilo que eu faço? E como eu comentei do XP, né? É por aí. Tem um amigo meu, Klaus Wusterfeld, ele dizia o seguinte: não escrever testes unitários, né, faz um tempinho já, acho que é 2010. Depois de 2010, ele falou, é antiético. Seria antiético. Você é uma pessoa antiética por não escrever testes no seu código. Uhum. Você tem a obrigação de garantir a qualidade daquilo que faz. Então, a primeira vez que eu usei dessas coisas foi antes de 2010, eu não vou lembrar a data exata. Mas eu assumi a gestão de uma área e a gestão mesmo acabou que ficou em segundo plano. Precisava, porque assim, eu era um dos mais experientes ali, e aí o pessoal precisava de alguém que estabilizasse a versão. Olha que loucura. Tinha um time ali de umas 8 pessoas, 10 pessoas mais ou menos, e esse time, eles travavam o código para eles por um mês, e ao final desse mês alguém tinha que pegar e juntar todas essas partes e fazer elas conversarem entre si. Horroroso. O cara ficava pelo menos umas 3, 4 semanas nesse trabalho.
Não, desculpa, umas 2 semanas. Umas 2 semanas de trabalho, tentando juntar todas as partes e fazer elas conversarem entre si. Aí que a gente soltava uma versão que dava para ser, no mínimo, testável internamente, e aí poderia, depois de testar internamente, ir para um cliente, para esse cara fazer o beta teste. Era um processo, assim, hercúleo, sabe, muito complicado, muito difícil. Então, o que nós fizemos? Implementamos algumas poucas práticas e não deu para cobrir o sistema inteiro. Vamos lá, né? Quando a gente fala de testes, a principal desculpa que as pessoas dão é que, não, mas vai levar muito tempo para cobrir o sistema inteiro, né? Vocês devem ter ouvido isso bastante já. Meu Deus, se for cobrir o sistema inteiro, ou pelo menos os 70%, 80% que são relevantes, vai gastar muito tempo, muito dinheiro, a gente não tem tempo para isso. Maravilhoso. Mas se tivesse começado 1 ano atrás, talvez já estava melhor. Então, se a gente começar agora, daqui a 1 ano vai estar melhor. E nessa empresa que eu comecei, o crítico mesmo era o processo de faturamento. Era um ERP, tinha um monte de coisas lá para produção, e o que era mais crítico era o faturamento. O que a gente fez? Bota o teste simplesmente no processo emitir nota fiscal. Colocamos o teste só ali, em mais lugar nenhum. E a partir dali, a gente conseguiu reduzir esse tempo, que juntando ali, esse 1 mês que ficava travado, mais alguns processinhos tinha no meio, cara, a gente conseguiu reduzir isso para 2 horas. Tá? Com poucas práticas. Trocamos o versionador, começamos a colocar alguns testes e implementamos, na época era o Hudson. Hoje é o Jenkins, né? Mas na época a gente colocou o Hudson. Pra você ver como faz tempo mesmo. Especialidade. Pra já integrar a idade. Não, cara, a gente usava o SVN lá. Não sei se vocês chegaram a ver esse. Eu usei. Eu usei em Não, eu 2007. só novinho, eu não usei, não, só novinho. Acho que eu usei em 2008. O Subversion foi uma evolução, Diego. Na verdade, a gente estava com o CVS. Tá? O pessoal às vezes confunde com o CSV, mas não é outra coisa. Tipo, era um versionador lá que a gente usava, PCS é Version Control System, uma coisa assim. E aí a gente pegou e fez essa migração para SVN para poder integrar com o Hudson, para o Hudson poder rodar as coisas e executar os testes. Cara, quando a gente conseguiu fazer isso, foi 2 horinhas, tinha uma versão testável interna. Tá? Era um sistema em Delphi ainda, para piorar um pouquinho a situação. Tá? Então, não era orientado a objeto, era todo estruturado, era uma bagunça completa. Tá? Mas nós conseguimos fazer uma boa evolução ali. Uma boa evolução. Tanto que dali para frente começamos, vamos objetificar um pouco mais a programação, em vez de ficar tudo procedural. Começamos a estruturar um pouco melhor, e aí começamos a investir mais nessa questão dos testes. Olha, quanto mais teste, mais seguro a gente fica. A gente tinha mais segurança para acontecer. Então, voltando à tua pergunta original, qual que é o problema da qualidade? Tá? A qualidade é um problema que foi gerado, e aí eu vou usar palavras fortes aqui, pela infantilização do mercado. Nós criamos um bando de profissionais infantis. Pessoas que não se responsabilizam pelo seu trabalho. Porque uma criança aí, você pergunta, por que você fez isso? Fulano mandou fazer, ou porque os outros estavam fazendo. Criança é isso, a molecagem é essa. O tempo todo ele fica jogando a responsabilidade para outros. E nessa de jogar a responsabilidade para outros, ele não vai buscar soluções para seus problemas. Na verdade, ele não toma propriedade dos problemas. Falando do trabalho de desenvolvedor, mas isso poderia se aplicar, cara. Eu vou te falar que assim, a gente está num momento histórico hoje, tá? Essa pelo menos a minha visão, a minha leitura. Nós estamos em um momento histórico em que nós criamos uma onda de profissionais que não se responsabilizam. Mas assim, é genérico, tá? Generalizado mesmo. O pessoal às vezes fala, não, mas é um problema da agilidade, né? Que é uma ramo que é mais adulto. Não necessariamente. A agilidade é só um sintoma. O pessoal fala bastante, crise da agilidade e tal, o pessoal não tem credibilidade. Porque, ficar facilitando reunião até esses dias, cara. Ficar só focando em facilitação, esquecer de lembrar, olha, tem entregas para fazer, tem ROI para poder cuidar, tem o EBITDA para ficar olhando de vez em quando, ali, tem outros indicadores que são valiosos para o meu cliente. E a principal preocupação do povo é essa reunião acabava dentro dos 15 minutos. Bicho. Sabe, a gente criou um ambiente de crianças. E aí agora o mercado está retornando a esse movimento de, veja bem, talvez a gente precise olhar para as coisas sérias aqui.
Olhar para aquela questão de, vem cá, qual que é o boleto que isso paga, né? Como diz um amigo meu aqui. Cada prática tem que ter uma razão de ser, tem que ter um porquê, tem que ter um boleto que pague. Se ela não paga nenhum boleto, por que eu vou implementar essa prática? Então, os testes, para mim, eu acho que é a primeira parte, e a falta de testes vem porque as pessoas não se responsabilizam pelo seu trabalho. Verdade, Sobrecarrega o pessoal que dá suporte. concordo. Sobrecarrega. Veja bem, o pessoal que implementa, eles vão tentar colocar as coisas, a coisa não está bem estruturada, é uma casa construída na areia, e você vai tentando fazer com que aquilo funcione e não funciona, não vai. Precisa começar a colocar casas na rocha, né? Ô, Juliano, isso me deu um gancho até para fazer uma pergunta, né? Que assim, geralmente lá na ponta, né? Essa galera do suporte é onde que eu mais participei, né? E onde que você acha que é o maior problema disso? Porque quando chega até vocês desenvolvedores, já está com prazo, né? Assim, ó, tem que lançar dia 27, e se não lançar dia 27, eu vou ter uma multa, né? E aí você olha para aquela atividade e você fala assim, ó, se fizer com os testes, eu vou entregar dia 3 do outro mês. Sem os testes, eu vou salvar minha vida e meu emprego, né? Então, qual que seria a solução nesse caso, né? Qual que seria o caminho que você ia seguir? Você ia comprar briga para tentar esticar o prazo? Como que você iria resolver esse problema, entendeu? Porque é interessante isso que você está falando, porque quando a ordem vem de lá, aí é o efeito cascata, né? Então, assim, chega em você e você fala, não, vou entregar, né? Vou lançar, e aí eu coloco os testes como melhoria, né? Mas só que nisso aí, quando está no ar, aí sofre todo mundo, sofre a operação e até quem vendeu, porque se tem uma disponibilidade, dependendo do SLA de resolução de incidente, ele vai pagar a mesma multa, né? Aí eu queria ouvir de você qual que seria, né, o melhor caminho no seu ponto de vista, entendeu? Existe um modelo de maturidade do Kanban, e ele prega que tem o primeiro nível, né, que seria o nível 0, seria a empresa inconsciente. Tá, o que é uma empresa inconsciente? Ela não tem ciência de como é que o seu sistema trabalha. Parece que é meio que acidental que as coisas funcionem. Tá? Dito assim, parece, nossa, não, imagina, nós temos total consciência aqui da nossa empresa, não sei o quê. Uhum. Quando você pede um prazo, o cara pega, chuta um prazo, coloca a famosa gordurinha em cima, né? Parece uma picanha, quem dera fosse. Mas coloca uma capinha de gordura, por quê? Porque ele não confia no prazo que ele mesmo deu, que ele te entregou com firmeza ali. Isso é sinal do inconsciente. É sinal de que, olha, outro sintoma bem conhecido é tipo, eu vou pedir as coisas só pro Diogo, porque a empresa está lá, existe, beleza, mas eu peço pro Diogo que o Diogo me atende melhor. Ou seja, eu tenho o meu cara de estimação dentro da empresa lá, que ó, esse cara consegue me atender corretamente. Ele já conhece a minha empresa e tal. Se o Diogo sair de lá, estou perdido. Cliente, vou ter que treinar outro cara lá dentro para me atender bem como eu gostaria que fosse. Vocês devem ter visto esse tipo de cenário por aí várias vezes. É o famoso sinal da inconsciência. Então, veja, quando a gente está falando de uma organização, vamos falar de gestão de projetos clássicos, esquece um pouquinho a agilidade. Isso se alicerça em 3 pilares ali, né? Tempo, escopo e custo. Tem vezes que o tempo ele é dado de forma arbitrária porque alguém lá em cima decidiu que mês que vem é uma boa data para lançar isso. Ok, esse é um caso questionável. Mas às vezes não. Às vezes o governo baixou uma portaria que até tal data você tem que estar de acordo com uma nova lei. E aí você tem que encaixar aquilo no seu fluxo. Ou você faz lá ou toma uma multa. Não tem opção de adiar isso. Então quando você tem tempo, escopo e custo, poxa, se o tempo está fixo, se o escopo está fixo, eu vou ter que mexer no custo. Ou seja, eu vou ter que contratar mais pessoas, vou ter que colocar mais gente, vou ter que fazer outras coisas para poder conversar. Não, o custo está travado, então vou ter que negociar o escopo. Não dá para gerenciar um projeto em que as 3 pernas ali estão travadas. Exato. Então, se as 3 pernas estiverem travadas, cara, a gente vai ter que fazer. Aí entra o Go Horse mesmo, todo mundo sai correndo que nem maluco e tenta entregar de alguma forma. E aí começa a ter os problemas de qualidade. Há quem diga que existe uma 4ª perna nisso aí, que é a qualidade. Tá? Eu sou mais da linha de que qualidade não
ela é acordada, mas não é negociada, no sentido de que, olha, nós combinamos um certo nível de qualidade, ou quando você contratou, você esperava um certo nível de qualidade, isso tem que ser mantido, essa baseline tem que ser mantida. Então, num ambiente desse, em que, por exemplo, um prazo me é dado, nós temos um problema de que, olha, alguma dessas 3 variáveis tem que ser cedida. O escopo está fechado, mas fechado mesmo ou não? Existem objetivos e eu preciso atender esses objetivos. Talvez aí o pessoal às vezes se perde. Olha, eu tenho um tempo para entregar, eu tenho um time aqui, ou seja, o custo está fechado, o tempo está fechado. O que a gente consegue entregar de mínimo aqui que atende aquele prazo estabelecido que foi passado para a gente? E aí vai implementando o resto. Mas assim, sem vender a alma no meio do processo, né? Sem perder a qualidade, sem nada disso. Boa. Ô, Juliano. Não, termina. A longo prazo, o fluxo, e aí o Teca poderia dar uma aula sobre isso aqui, os fluxos das organizações costumam ter ineficiências assim, de tonelada. Tá? São extremamente pouco eficientes. E por isso, acaba que a gente tem muito desperdício ao longo do processo. Se a longo prazo as empresas focassem mais em, olha, vamos remover os desperdícios, trabalhar as nossas filas, trabalhar os tamanhos dos lotes que temos aqui, com certeza esse impacto de chegar uma demanda e o prazo não ser factível estaria bem mais minimizado. Bem mais minimizado. O problema é, hoje, as pessoas simplesmente tentam arbitrar um prazo, arbitrar um escopo e falam, ó, se vira aí para entregar. E aí, de novo, voltamos à infantilização. Eu quero. Que assim, começa desorganizado, termina desorganizado, entendeu? Então, assim, que nem você falou, desorganização, resumindo. Entendi. Mas eu ainda enxergo aqui, Juliano, pegando um pouco o teu gancho, acho que você me fez voltar muito no tempo, assim, sabe? No tempo em que eu estudava gestão industrial. E você falou muito sobre a necessidade de unir as partes, de ter segurança, de ter uma cultura de melhoria contínua, olhar para o fluxo end-to-end e por aí fora. E que me remeteu muito, e principalmente quando você fala da infantilização hoje, da falta de responsabilidade, né? As pessoas não terem uma posição de ownership mesmo, sabe? De levar a sua entrega até o final e por aí fora e garantir a qualidade de alguma forma. Isso me remeteu muito à questão da especialização das tarefas, sabe? Onde cada pessoa, na época da administração científica do Frederick William Taylor, em que a pessoa era especialista em só apertar parafuso e passava para frente e tal, e aí o foco era aumentar de alguma forma a eficiência, né? O mindset era da eficiência, da redução do custo a qualquer custo. Isso me fez pensar se esse mindset de eficiência não é o causador, de alguma forma, dessa visão míope, ou seja, dessa ignorância sistêmica mesmo, né, de não ter esse olhar do todo, porque hoje nós somos cobrados para entregar cada vez mais rápido, né? E essa cobrança, de alguma forma, gera uma necessidade de eu, de alguma forma, olhar o que eu faço de uma forma irresponsável. Eu faço, mando para frente, problema do Juliano. Olha, a bola é tua e toca, né? E aí me faz pensar muito na relevância hoje das práticas DevOps no estilo da criação, né, de produtos e serviços resilientes. Porque DevOps é, como o Diogo que vai dar um banho de hoje para nós, essa é uma cultura que busca isso, serviços mais resilientes. Será que não está faltando a gente olhar um pouco mais para a efetividade do que necessariamente só para a eficiência, ou seja, olhar para a eficiência e eficácia ao mesmo tempo e não olhar só para a eficiência? Eu não sei, Tega. Eu vou te falar por quê. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu já tive essa discussão algumas vezes com outras pessoas. Não. E quase sempre eu cheguei na seguinte conclusão, que é uma frase que eu sempre repito por aí. A eficiência habilita a eficácia. Eu não consigo ser eficaz se eu não tiver eficiência. Ou eu vou acertar o produto exato do jeitinho que meu cliente queria, com 1 ano de atraso. Não dá. Entende? Eu preciso ser capaz de entregar alguma coisa, para depois falar, tá, eu estou entregando a coisa certa, é exatamente isso que o meu cliente queria, está de acordo com o que ele estava esperando. Porque se eu não tenho capacidade de entrega, eu não tenho como falar sobre se estou entregando a coisa certa. Até porque, se a gente for entrar na questão de agilidade, afins,
Cara, a gente está falando de trabalhar em ciclos curtos e ciclos de feedback, né? Olha, eu boto alguma coisa na tua mão, você me diz se gostou, devolve e vamos trabalhando esse ciclo curto. Se eu não sou capaz de entregar em ciclos curtos, a minha capacidade de ser eficaz, ou seja, de entregar exatamente o que você quer, fica diminuída. Imagina, eu te faço uma entrega a cada 2 meses. Se eu te faço uma entrega a cada 2 meses, cara, você tem um ciclo ali de 2 meses para poder aprender se eu estou indo no caminho certo de acordo com o meu cliente. Então, veja, eu preciso ser eficiente. Não é opcional ser eficiente. Mas só sendo eficiente que eu vou conseguir me tornar eficaz. Senão, eu não consigo ser eficaz. Então, para mim, é uma escala de virtudes aqui. Primeiro, eficiência. Depois a gente vai para eficácia, precisamos dela também. Tá? Não estou dizendo que uma em detrimento da outra, não é isso. Olha, vamos pensar nos esforços aqui, eu precisaria primeiro ser eficiente. E aqui eu não falo de eficiente no sentido de otimização constante, de meu Deus, preciso ter mais rápido. Não, eu preciso ser capaz de remover os desperdícios do meu fluxo, eu preciso ser capaz de entregar ali sem grandes gargalos no meu processo, para poder garantir que, beleza, agora que eu estou com o fluxo razoavelmente otimizado, eu posso conversar com o meu cliente de forma um pouco mais eficaz. Entende? Faz sentido o teu ponto, mas a minha provocação, Juliana, é muito mais na linha do que o que eu tenho enxergado, né, em várias organizações é com um mindset dominante da eficiência, sabe? Focam muito mais na eficiência, tipo, raramente olham para eficácia, ou melhor, para a eficiência do fluxo em si como um todo, sabe? Existe um silo, parece que proposital, sabe? Entendeu? Aí, Eu enxergo assim, ó. Existem algumas coisas que na manufatura elas são muito mais tangíveis do que concordo. no nosso mundo aqui do Trabalho trabalho, né? Então acaba que, por exemplo, eu sei que vão existir estoques, eu estou olhando para um estoque quando eu estou passando uma fábrica. Tem aqui uma caixa de parafusos. A caixa de parafusos eu preciso dela, que é o meu estoquezinho que está aqui regulando o processo. É diferente do trabalho do conhecimento. O trabalho do conhecimento, o estoque não é tão visível, não é tão perceptível. E essa alternância, eu acho que uma dos principais, na minha experiência, uma das principais coisas que mais atrasam os fluxos hoje é a troca de contexto e demandas lotes de demandas grandes demais. Estou fazendo uma coisa gigantesca. Aí chega uma outra coisa menos importante. Para essa, começa a outra, volta para aquela. Terminei a pequena, volta para grande. Aí, putz, onde é que eu estava mesmo? Volta. E, sabe, até você... E isso não acontece uma vez. Exato. Tipo assim, a quantidade de interrupções que a gente tem, porque outra coisa mais que acontece. Mas é falta de planejamento. Não, velho. O mundo roda, o mundo gira, capota até às vezes. E o tempo todo tá chegando uma coisa que é mais importante e faz parte do jogo. E aí eu preciso ter capacidade de atender essa outra coisa que também é importante. Mas como é que eu faço para que isso não impacte naquilo que eu já me comprometi? Porque, pô, tem que ser uma pessoa honrada. Se eu falei para você entregar as coisas amanhã, eu tenho que entregar. De novo, voltamos à questão da infantilização. Se eu falei que eu faço, eu tenho que fazer. Concordo. Isso é ser um ser humano adulto honrado. Então, se eu prometi que faria, pronto, faço. Aquele famoso combinado não sai caro, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Combinado é combinado. Mas, cara, eu tô vendo muito isso ficar de lado, Diogo. Tô vendo muito ficar de lado, infelizmente. Sabe? Olha, o pessoal fala, não, mas não deu. É uma coisa meio meio Adão e Eva, assim, sabe? Deus chegou lá, pô, não, tu comeu a maçã? Não, foi a mulher. Aí chegou na mulher, tu mandou ele comer a maçã? Não, foi a cobra. Aí a cobra, tadinha, olhou pro lado, olhou pro outro, falou, não sei lá o que aconteceu aqui, o que eu falo? É um negócio que vai passar. A culpa é outra. Cara, eu gosto de Juliano porque ele simplifica as coisas de um jeito, cara, que parece engraçado, sabe? Vocês vão perceber que eu vou dar risada o tempo todo, porque esse cara consegue me tirar do personagem aqui, sabe? Mas, ô Diogo, eu só posso aproveitar também, Matheus, que aí eu queria pegar o gancho do que ele falou da questão da agilidade, que se complementa ali junto com o DevOps, né? O DevOps, ele implementa a melhoria contínua, né? Que ele comentou algumas ferramentas aí, né, que faz a questão ali do CI/CD, né, então, até que ele falou que usou o Git, o SVN, que garante ali o CI, né, para até disponibilizar o artefato para fazer entrega, onde que o DevOps, ele entra, né, que ele garante todo esse fluxo, e, na realidade,
é que o dev não tem que ter medo de fazer o deploy, porque ele tem que ter pequenas entregas, né? Mas só que como esse mundo é tão caótico, e assim, as coisas é tudo na pressa, fazem as coisas de qualquer jeito, e aí chega no dia de fazer o deploy, ninguém está seguro, entendeu? Então não é algo automático, né? Não, ele não faz pequenas entregas, ele faz grandes entregas e aí é o caos, né? Então só o que ele falou assim resumiu tudo assim Não, o que eu vivo no dia a dia. Desculpa ter te atrapalhado, tá até. não, Mas não, eu perfeito. Porque, super concordo, Juliano, com você. não, perfeito, Diogo, porque na verdade era isso mesmo que eu ia te perguntar, né? Porque eu acho que o Juliano trouxe aqui uma abordagem bem interessante, nos provocando a olhar para a nossa forma de trabalhar, né? E sermos mais responsáveis, tipo, por aquilo que a gente faz. E buscar, de alguma forma, focar sempre no cliente, né? Porque no final a gente quer proporcionar uma experiência para o cliente. Mas, Diogo, pela tua experiência, de que forma você enxerga que as práticas de DevOps auxiliam na criação desse serviço com a menor ficção possível? Ou seja, serviços mais resilientes, serviços que, de alguma forma, nos ajudam a agir de forma preventiva, sabe? Tens aí ou case, sei lá, algum exemplo prático para nos ajudar a tangibilizar como o DevOps é importante nesse contexto que o Jano trouxe para nós aqui? Seguindo todo esse fluxo que o próprio Juliano falou, né? Então, assim, a partir do momento que o software saiu, né, o código saiu da máquina do desenvolvedor, na questão ali da integração contínua, passar por toda essa bateria de testes, né? Então, os testes de integração, testes de segurança, até ele conseguir gerar uma versão daquele código, né? Que ele falou, pode ser o mínimo ali já para fazer pequenas entregas, né? E aí, na hora do deploy, que é você levar para o destino, né, que seria, pode ser um servidor, pode ser um container, pode ser uma lambda, que seja, essa entrega, né, tem que garantir que você consiga ver ali, né, usando algumas tecnologias, assim, pô, vou entregar essa amostra para o cliente, mas a produção real tá com uma, assim, você fazer aquela divisão, né, então, primeiro mostra para a galera de teste, ou se não os usuários de teste, e deixa a versão oficial no ar para os usuários normais estar utilizando ali, entendeu? E aí você vai fazer esse chaveamento ali gradativo. Isso, assim, na teoria parece ser fácil, na prática existe uma complexidade, né? Mas só que essa que seria a garantia para você conseguir, né, ter todos esses testes e ter a segurança de fazer o deploy. Até no meio do caminho foi descoberto um bug ou deu uma disponibilidade, ter a rapidez de fazer um rollback ali, e tem ferramentas que já faz um rollback automático, ele já faz o teste, vê que depois de toda essa integração não deu certo, mas só que chegou no usuário final, não deu certo, aí ele calcula uma taxa lá, ele vai lá e faz o rollback. Então, esse aí seria o final feliz. O que ajudaria muito, né, as palavras-chave que a gente está sempre falando, né, Matheus? O monitoramento, a observabilidade, que acaba complementando isso também, entendeu? Boa, boa, legal. Cara, eu acho essa visão de desenvolvimento ágil e DevOps, essa união dos dois, né, de alguma forma, ajuda muito as organizações. E, Juliano, eu queria entender um pouquinho, pela sua experiência, qual seria o papel do Kanban e do Scrum na cultura DevOps? Cara, eu acho que. Eu estou falando muito a palavra responsabilidade hoje, mas eu acho que ela é a coisa que mais tem me pegado assim, ultimamente. Quando você fala de Scrum, o Scrum ele tem ali como objetivo, a grande meta dele é o entregável o incremento de produto, né, que é o artefato que deve sair do sprint. Se não tem um incremento de produto no final da coisa, você falhou. Só que esse incremento de produto ele tem dois sobrenomes aí que o pessoal não lê às vezes no guide. Tá? É um incremento de produto potencialmente entregável. O que isso quer dizer? Potência, né? Você pegar na filosofia ali, ó, isso tem poder. Então, ele tem o poder de ser entregue para alguém. Por que ele não foi entregue? Porque eu não quis. Pode ser que agora não é a hora de entregar, não é o momento de lançar esse produto, mas ele tem potência de entrega. Ele tem poder de ser colocado na mão do cliente amanhã, se eu quiser. Ou agora. O que eu preciso? Talvez uma feature flag subiu desligado, alguma coisa assim, mas eu tenho capacidade de colocar esse negócio na mão do cliente hoje.
E é aí que está um pouco da coisa cacada que nós temos. A gente tem subido muita coisa no sprint, falando, não, isso aqui é demanda X parte 1, demanda X parte 2, vai para outro sprint que eu tenho que fazer caber no sprint. Esse negócio não tem poder de entrega. Então, assim, até por os parâmetros do Scrum está sendo feito errado. Não está adequado. Quando a gente fala de DevOps, combinado com isso, depois eu falo junto com o Kanban. Quando a gente fala do DevOps com isso, essa mentalidade, né? Porque o pessoal pensa muito no DevOps como ferramenta. Tá? De novo, as ferramentas habilitam a mentalidade. Se não tiver o ferramental adequado, eu não consigo fazer essas coisas acontecer. Mas aí vocês são especialistas, podem me falar mais disso. Cara, se eu não tiver um ferramental que me dá segurança, e eu gostei muito da fala do Diogo, porque eu acho que essa é a principal coisa, esse arcabouço todo de ferramentas que nós temos é meio que uma rede de segurança do trapezista. Um trapézio ali e tal, eu tenho uma rede embaixo que, ó, se der ruim aqui, se eu escorregar, eu tenho aonde cair. É para isso que serve todo esse ferramental. Por quê? Porque a minha obrigação, se eu sou ali um membro do time Scrum, é entregar um incremento de produto potencialmente entregável no final do sprint. Como é que eu garanto que ele é potencialmente entregável? Com as ferramentas de DevOps. Se eu não tenho teste automatizado, se eu não tenho um build automatizado, se eu não tenho essas coisas todas ali para poder garantir que, olha, isso aqui funciona e vai cair na mão do cliente e vai rodar, não tem como garantir essa entrega. Tá? O Kanban ele vai para uma linha um pouco mais adaptativa de que, olha, você define os parâmetros do final do seu trabalho, né? Mas no fim das contas dá no mesmo lugar, tá? Todos ainda, se a gente vai falando de software, né, que é o caso do DevOps, cara, software eu preciso garantir a minha entrega. Se eu garanto a minha entrega como? Com um bom ferramental que vai fazer com que essa entrega seja confiável. E aí, nós estamos falando de DevOps. Então, assim, eu acho que é um casamento mais que perfeito. E eu nem separaria tanto as coisas, tá? Para mim, assim, eu não vejo como um time de desenvolvimento responsável trabalhar sem esse tipo de ferramental, sem esse tipo de segurança no seu processo, no seu fluxo. Para mim, seria absurdo. Olha. Gente, eu tive uma empresa que ela tinha 4 pessoas. Uma empresa desse tamanhozinho. Ela desenvolveu 3 produtos na época. Tá? Foi 2 anos que eu tive essa empresa. Nós, 3, 4 pessoas lá, a gente tinha CI/CD, a gente tinha versionamento, a gente tinha testes automatizados. Tudo para poder garantir que a gente ia entregar um bom produto. Hoje, na Aspercom, não somos desenvolvedores profissionais mais. Tá? E quando eu digo profissional é porque eu não pago meus boletos com o código. Mas em 2020, precisamos desenvolver um software. O Kaizen Game que a gente usa nos treinamentos foi desenvolvido lá em 2020. A gente tinha a versão em papel dele até então, que o Yoshima desenvolveu, e aí chegou no momento ali da pandemia, a gente precisou passar para online e dele fazer. Cara, teste. Teve um períodozinho que ele deu uma relaxada nos testes. Deu besteira. Falei, não, tem que ter teste. A gente cobriu tudo com teste, por quê? Porque, poxa, primeiro, a gente estava enferrujado, já não programava profissionalmente há muito tempo, mas ainda tinha habilidade de lógica, tal, tudo mais, conseguia fazer, mas eu estava bem enferrujado. Mas por a gente criar uma cobertura com testes, por criar ali um arcabouço de coisas que nos permitiu ter uma certa segurança, depois de criado vamos dizer assim, essa rede de proteção, ficou fácil da gente fazer mudanças, porque se alguma mudança quebrava algo que estava lá, a gente sabia quase que de imediato. Tá? Então, é esse nível de segurança que a gente tem que trabalhar. Tá? É segurança para o desenvolvedor. E isso habilita a eficácia. Porque veja só, imagina, eu faço alguma coisa, eu subo alguma coisa lá na versão final, vou soltar uma release e eu não sei o que quebrou. Olha o tempo que isso vai perder. Olha o esforço, a energia que eu vou ter que gastar para poder correr atrás do rabo ali, para poder identificar o que aconteceu de fato. E essa energia poderia ser melhor aplicada em criando algo novo. Algo que o meu cliente queria, ou ajustando o produto aos gostos do meu cliente. Faz todo sentido eu ter esse ferramental. Né? Então, os erros, eles acabam comendo a gente pelas pernas. Se você pega, por exemplo, lá no Don Hart, lá naquele livro Os Princípios do Fluxo de Desenvolvimento de Produtos, eu nunca lembro em português, ou em inglês, certo. Mas então, quando você olha para o fluxo ali que ele representa, o que é o mais comum da gente ver? Você tem uma certa carga constante de trabalho, digamos que não aumentasse nem diminuísse o time, tem uma carga constante,
Mas você vai vendo que a demanda de falha vai crescendo ao longo do tempo. Sim, boa. Nossa capacidade. Uhum. Ô, Juliano, desculpa te cortar o raciocínio. O Diogo tem uma reunião agora com um cliente nosso, ele vai precisar sair, tá? Mas vamos continuar aqui nós com o papo. Juliano, é um prazer conhecê-lo, tá? Um abraço. Boa reunião. Valeu, Tchau, tchau. valeu, Teca. Tchau, tchau. Valeu, continue aí, Juliano, fica à vontade. Imagina. Vamos lá. Não, então, o lance é esse arcabouço, sabe? Eu preciso construir um arcabouço de proteção para garantir que, olha, eu, como desenvolvedor, estou seguro em fazê-lo. E quando a gente começa a observar melhor, cara, a empresa inteira ganha com isso. Ganha eu, como desenvolvedor, porque eu estou mais seguro no que eu estou fazendo. Ganha a empresa porque assim, a demanda de falha é menor. Ganha o cliente porque minha capacidade de responder a mudanças aumenta. E, se pensar bem, isso para mim é a melhor definição de agilidade. Agilidade é a minha capacidade de responder a mudanças. Eu sou ágil tanto quanto eu consigo responder as mudanças que o mercado me exige. Não, perfeito. Melhor definição, cara. Como eu sei que você é um cara que gosta muito do Kanban, e o nosso mestre Kanban aqui, cara, você poderia, de alguma forma, ilustrar aqui para a gente quais princípios do fluxo ajudariam a construir essa cultura DevOps no dia a dia das organizações? Eu acho que assim, existem alguns que fazem mais que outros nesse caso, né? Então vamos lá. Primeiro, acho que o primeiro de todos, o visualize. Tá? Eu não consigo fazer uma gestão adequada de um fluxo desse sem fazer ali enxergar o que o fluxo está acontecendo. E muitas vezes o pessoal acha isso bobo, até, né? Eu vou só enxergar. Cara, tirar isso de uma lista do Excel e colocar isso de uma forma representativa é muito, muito valioso. Digamos que eu sou um profissional que trabalha só nesse pedacinho do fluxo. Mas eu tô vendo só isso aqui, cara. Eu não quero saber do resto, não, cara. Olha só. Se eu tô aqui nesse pedaço do fluxo e eu olho para cá, eu sei o que tá vindo para mim. Eu já consigo me adiantar alguns problemas que estão chegando. Ou ainda, se eu fiz esse negócio e vejo que ele tá parado ali, eu posso ir lá cobrar de alguém, filhote, isso aqui me dá um trabalho danado. Bota isso na mão do cliente, quero ver acontecendo e tal. Então você tem ali os dois. Mesmo se eu trabalho um pedaço apenas do fluxo, só um pedacinho, é interessantíssimo conseguir enxergar o trabalho como um todo. Enxergar o seu progresso, enxergar suas dificuldades, onde que as coisas estão paradas. Tá? Então, para mim, isso faz uma diferença enorme. Eu acredito que a quarta prática, Matheus, do torne suas políticas explícitas, seja a mais necessária aqui. Tá? Assim, as 6 são importantes, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou tentando pontuar para o nível de importância aqui na minha cabeça. E quando a gente fala de uma cultura, tá? Que para mim DevOps é isso, é uma mudança cultural. O pessoal, como eu disse, se atela muito nas ferramentas, mas culturalmente precisa começar a pensar a coisa mais de ponta a ponta. E quando é sobre isso, o que eu tenho que fazer? Uma cultura, ela é a soma de certas práticas, se pensar bem. Né? Tem uma cultura lá no Oriente que o pessoal bota as mulheres vestidas só com o olho para fora. E faz parte da cultura deles. Né? Aos olhos da nossa cultura, é um absurdo, mas para eles parece a coisa mais normal do mundo. Né? Tem cultura lá que o moleque tirou nota vermelha numa prova, Deus me livre, ele se mata até. Mas por quê? Porque faz parte da cultura deles. Aos nossos olhos, sou estranho. Ainda mais você, que é estrangeiro, deve ter algumas coisas que quando você veio para cá, que culturalmente não encaixavam, enquanto outras para nós, que você vivia lá, para nós também seria estranhas. Então, a cultura é o quê? Ela se materializa na soma das práticas e da forma como aquele povo vive. Quando a gente traz isso para dentro do DevOps, é uma mudança cultural que ela pode se dar através das práticas. Então, quais são os acordos que regem essa sociedade? Por exemplo, se eu pensar aqui entre nós, Juliano do Brasil, Teca de Angola. Vamos lá, nós temos 2 culturas diferentes aqui. Existe um conjunto de acordos que a cultura angolana fez, que a cultura brasileira fez. Esses acordos, alguns estão escritos na tábua da lei, outros estão simplesmente na boca do povo. Então, acordos que existem e regem a forma de se comunicar, de conversar e tal, tudo mais. Esses acordos vão sendo construídos, como eu disse, alguns formais, outros informais.
Isso são, para mim, traduzindo para as palavras do Kanban, o que a gente chama de políticas explícitas. Então, existem acordos que precisam ser estabelecidos. Olha, eu preciso garantir que o software não falhe, ou que tem um menor conjunto de falhas. Como é que eu faço isso? Pô, tem que implementar tudo. Então, nós vamos acordar aqui entre nós, entre eu e tu aqui, que, olha, sem teste não rola. Eu preciso ter testes. E aí, até que nível de testes? É funcional? É unitário? Sabe? Então, eu preciso construir esse conjunto de acordos para poder implementar essa cultura. Tá? O resto serve meio que de acessório, de apoio. Né? Então, quando a gente fala de limitar o trabalho em progresso, isso serve de apoio para a gestão do fluxo, que serve de apoio para a gente poder fazer melhoria contínua, e serve de apoio, os ciclos de feedback servem de apoio para melhoria contínua e por aí vai. Então, tudo, essas 6 perninhas ali que tem das práticas do Kanban, elas serviriam uma de apoio para a outra. Mas eu me pegaria, se fosse, vamos filtrar no básico do básico, no enxugar o máximo que pode aqui, né? Vamos pegar, visualizar, é fundamental, mas construir um conjunto de acordos que funcione para poder determinar a nossa cultura, eu acho que é fundamental. Boa, legal. Juliano, sabe, você falando me fez pensar muito, principalmente essa questão de acordos, de combinado, de visualização e tal, que implementar uma cultura de DevOps é uma jornada, né? E que vai demandar muitas conversas e por aí fora. Qual conselho você daria assim, para líderes que hoje trabalham com desenvolvimento de software, querem implementar uma cultura de DevOps, mas enfrentam resistência interna dentro da organização? Que tipo de conselho você daria para essas pessoas, por onde começar? Como é que eles deveriam conduzir uma conversa de modo a ganhar capital político? Como para você falar muito de capital político. Falo bastante mesmo. Eu começaria pelo seguinte, cara. Em vez de tentar implementar, melhor, essa é uma conversa que a gente já teve lá atrás, que foi sobre, em vez de eu tentar vender Kanban, por exemplo, eu tento solucionar um problema usando o Kanban. Eu iria para o mesmo caminho para o DevOps. Em vez de eu tentar vender a ideia do DevOps, uma cultura nova e tudo mais, eu iria para o caminho de, olha, e se a gente resolvesse um problema aqui usando essa prática? Por exemplo, quando eu coloquei lá aquelas práticas do XP que resolveram certos problemas que eu tinha, eu não estava nem um pouco interessado em evangelizar ninguém, em trazer ninguém para aprender sobre XP e tal, tudo mais. Para ser bem honesto, eu nem sabia que elas faziam parte do XP. Não sabia. Mas aconteceu de que, olha, essas 3 práticas aí, de integração contínua, propriedade coletiva do código e testes automatizados, fazem parte do XP. Olha que legal, estou fazendo um pedacinho de XP e nem sabia. Tem uma outra empresa que eu conheço também, a Objective, que ela começou o processo delas com Scrum, e acabou que ela foi, melhorou, até que chegou a um ponto e falou, olha, isso aí é Kanban, velho. É meio que orgânico. É orgânico. Então, assim, eu não colocaria o DevOps como objetivo. Tá? Eu não acho que é uma boa meta ter uma cultura DevOps. Mas eu acho que é uma boa meta pensar, olha, existem essas práticas aqui dentro do DevOps que estabelecem uma certa cultura e com essas práticas a gente resolve alguns problemas nossos. Qual o problema que eu quero resolver hoje? Qual o problema que eu preciso resolver aqui? Poxa, nós temos um problema hoje de baixa qualidade. Muito bem. Quais práticas do DevOps poderiam me ajudar a resolver esses problemas? Se nós colocássemos teste, integração contínua e tal, já começaria a ter alguma coisa. Legal. Então, o CI/CD é uma coisa que poderia resolver esse problema para a gente. E esse tem assim, uma literatura farta dizendo vantagens de ter um CI/CD. Eu acho que é consenso quase no mundo do desenvolvimento de, olha, se você tiver um CI/CD, você consegue fazer muita coisa boa. Diferente, por exemplo, de outras práticas. Se eu pegar as práticas ágeis, todas elas têm algum questionamento que o pessoal coloca em cima, e muitas vezes justo. Agora, por exemplo, essas partes mais técnicas, elas não. Elas já são bem consolidadas, tem muitos estudos falando sobre elas, e é bem fácil de convencer, vamos dizer assim, de que elas são efetivas de fato. Então eu iria por aí, Teca. Tipo, qual que é o problema que eu quero resolver? E aí eu vou colocando. Aí vai chegar um momento dessa jornada que você vai falar, olha, nós temos uma cultura DevOps. Ué, o que a gente fez para isso? Cara, a gente fez o quê? Um pedacinho por vez, um passinho de cada vez. Você veio do Lean,
do Kanban, e a gente sabe que tem muito dessa cultura do Kaizen, né, da pequena mudança, da pequena evolução, sabe? Eu acho que é por aí mesmo. Em vez de fazer um grande Kaikaku, né, aquela mudança gigantesca e tal, porque Revolucionário. o problema da mudança gigantesca não é que ela é ruim per se. O problema é que ela tem um risco alto. E aí tá todo mundo disposto a correr esse risco, porque muitas vezes o que está em risco é o teu emprego. Então às vezes não é tão legal assim. Então o que a gente faz? Poxa, qual que é a menor mudança que eu posso fazer que me traga um maior benefício? E percebe que a gente está entrando numa mentalidade meio que desenvolvedor de software mesmo, né? Porque o teste, normalmente, quando a gente fala de TDD, por exemplo, é muito nessa linha. Qual que é a menor implementação, qual é o menor código que eu faço que faça o teste passar? Exato. Quando a gente vai para esse caminho, a gente começa a perceber que, olha, tem uma correlação muito forte entre tudo isso. Que é, eu vou escrever apenas aquilo que resolve os problemas que eu tenho. Então, de novo, a síntese das mudanças, eu coloco sempre com essa frase. Qual é o problema que eu quero resolver hoje? Boa. Não, essa parece, assim, é uma frase que eu ouço muito, né? Qual é o problema que eu quero resolver? E parece que as pessoas não entendem o poder dessa frase, sabe? O poder dessa pergunta, na verdade, sabe? Para mim, eu acho que muda o rumo de uma conversa, sabe? E quando a gente fala da importância da DevOps na experiência do cliente, do usuário, passa muito por ali, né? Qual problema você quer resolver? Você quer, de alguma forma, reduzir o tempo de entrega? Você quer ter menos falha? Você quer ter mais resiliência operacional? E por aí afora. E caminhando aqui para os finais, Juliano, eu queria fazer um papo contigo. Se fosse para você dar um conselho para um CEO que quer investir em ter uma cultura DevOps na sua organização e por aí fora, que visa, de alguma forma, impactar a experiência do cliente, o que você diria para esse cara de forma rápida, assim, em um minuto, um pitch de elevador, vai? Você mandou com o cara pergunta, pô, Juliano, eu estou sentindo que a gente está tendo muitas falhas, processo pouco automatizado, temos um processo, praticamente, temos muitos incidentes e por aí fora. O que você diria, assim, de cabeça para o cara? Eu acho que o caminho seria esse aqui, a solução divina seria essa aqui. Então tá, vamos lá, um minuto, né? Em um minuto. Vamos lá, rodou um minuto. Comece a automatizar seus testes. Comece a automatizar seus testes. Primeiro você vai economizar um esforço danado do seu time, que hoje talvez você tenha um time dedicado para isso, e você já vai começar a economizar esse tempo deles. Vou poder mandar embora? Não necessariamente. Você vai ter outros testes que eles vão cobrir, e aqueles testes que podem ser automatizados, a máquina faz para você. Isso vai te economizar tempo para colocar esse pessoal fazendo coisas mais interessantes. Vai demorar? Claro que vai. Mas com o tempo esse preço vai se pagar. Você precisa, obrigatoriamente, construir um arcabouço de automação. Na verdade, muito do que a gente fala de DevOps é sobre automatizar. É sobre pegar aquele trabalho que é repetitivo, que é chato, que é cansativo e automatizar. Máquinas falham menos do que seres humanos. Então, é super interessante do ponto de vista de gestão fazer isso. Então, começa agora a automatizar testes, começa agora a automatizar builds, e só isso daí já vai te dar algum bom ganho. Confie no seu time quando ele fala que, olha, nós precisamos implementar determinada melhoria, porque essa melhoria vai nos trazer certos ganhos. Tá? Muitas vezes a gente fica desconfiando dessa demanda que o time traz, mas tem uma sabedoria ali que às vezes a gente não consegue perceber. É a famosa demanda intangível que a gente fala no Kanban. Exato. Mas sim, acho que essas são as principais dicas. Comece a investir em testes, comece a investir em automatização do processo e confiar no seu time quando ele disser que precisa implementar determinada melhoria. Não, legal. Juliano, esse é o momento que eu gosto de chamar que é o nosso Quick Win. Perguntas rápidas e respostas rápidas aqui, Juliano, sem papo na língua. Cultura ou prática? Cultura ou prática? Prática. A prática leva a cultura. Rapidez ou qualidade? Qualidade é indispensável. Mas eu não vejo isso como dicotomia. seria a pergunta que eu ia te fazer. Tá vendo? Parece contraditório, né? Mas tem esse equilíbrio interessante, né? Mas, boa. E, cara, momento de jabá. Juliano, fala um pouquinho aqui para a comunidade como
as pessoas podem te contactar, o que é que você oferece ali no teu portfólio para as organizações e para os CPFs da vida. Muito bem. Eu sou hoje mais conhecido como um treinador, né? Então hoje eu dou aulas de Kanban. Vocês podem me encontrar ali no LinkedIn, né? Juliano Paulo Ribeiro, tá lá. Tem o Instagram também, se procurar lá Juliano P. Ribeiro, acho que tá assim. E tem o meu alter ego, né? Que é o Khan, o Guru. Eu fiz esses dias atrás, eu fiz umas brincadeiras com as crianças. E tem tido um bom resultado aí. O pessoal está gostando bastante do Guru ali da agilidade. Você me chamava bastante de Guru, aí eu falei, quer saber? Vamos brincar com esse negócio um pouquinho? Muito bom. Vamos brincar com o Guru um pouquinho. Aí cria um personagem ali que fala estranho e tal, tudo mais. Então hoje eu dou treinamentos de Kanban. Você vai me encontrar no site da aspercom.com.br. Aí lá dentro tem a agenda. Então, não sei se dá para colocar aqui, ó, o site desse. Eu vou colocar tudo que o Juliano está comentando na descrição do vídeo, tá? O LinkedIn dele e o site também das perguntas. Por causa de casa, Juliano. Hoje eu estou fazendo doutorado em inteligência artificial. Tá? Eu achei que tinha pouco problema na vida. Eu falei, vou criar mais um para mim, né? Vamos lá. Que legal, que massa. Não sabia que era em inteligência artificial. Sabia que você fazia doutorado, mas não... Sim. E eu estou me especializando em mineração de processos para poder exatamente aplicar a inteligência artificial na melhoria do fluxo. E é curioso, né? Porque é como se eu tivesse exatamente fazendo o que a gente acabou de conversar. Eu estou tentando automatizar o processo de um Kanban coach ali, olhando para um sistema complexo para poder fazer essa mudança acontecer. Então, tem muita coisa envolvida ali que tá me dando um trabalhão para sair, mas, cara, vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Boa, legal. Quando a tese eu trago. Não, legal. Vamos conversar sobre, Juliana. Quero muito conversar sobre. Acho que já me deu aqui os próximos temas aí. Eu quero conversar um pouquinho contigo sobre. Mas, finalizando aqui, gente, eu acho que o que eu consegui aqui anotar de insight, Juliana, é começar aos poucos, não tenta mudar de uma vez, vai fazendo melhorias incrementais, foca em entregas incrementais de aprendizado contínuo, investir em cultura mais do que tecnologia, princípios e práticas são importantes para você ter mudanças que são perenes. E aqui do nosso lado, a pergunta que você deve estar se fazer, como a Delta Ops, essa empresa de cloud computing e de observabilidade, pode te ajudar você a começar a fazer essa transição, essa mudança. A gente tem um time hiper mega especializado, nós asseguramos uma operação de qualidade em seu negócio, através de serviços de cloud computing, de observabilidade, serviço que ajuda de alguma forma não só ter um monitoramento sobre a tua operação, mas também de alguma forma te ajudar a você ter alertas que sejam gatilhos para você poder conseguir ter rapidez, eficiência para lidar com incidentes que acontecem no dia a dia, né? E a gente aqui diz que a nossa missão, mais do que resolver o problema, é capacitar os nossos clientes para alcançar o máximo desempenho, confiabilidade e eficiência nos elementos digitais. Cara, foi muito bom conversar contigo, Juliano, e eu gostaria, no futuro próximo, ter essa conversa contigo, mais focado para a tua tese de doutorado, porque eu acho que vai ser assim um golaço para nós, porque a gente também está começando agora a falar um pouquinho sobre inteligência artificiais com os clientes, mas está ainda bem embrionário, não tem ainda grandes coisas e tal, então eu queria muito poder conversar contigo. E só uma coisa que já ia esquecendo aqui, nós temos, Juliano, você sabe, nós trabalhamos em duas grandes frentes, né? Serviços gerenciados, que tem a ver com monitoramento de usabilidade, o SRE, que é o Site Reliability Engineer, e também consultoria de projeto, de migração do on-premise para cloud computing, implementação de projeto, FinOps e monitoramento e consultoria. Se precisar, se você tiver essa dor, por favor, nos procura. Vou deixar aqui os nossos contatos aqui na descrição, mas já, se procurar no LinkedIn de OutaOps, somos os únicos, na verdade, no Brasil para resolver o teu problema. Juliano, é isso aí. Que fala mais alguma coisa, meu amigo? Não, só isso, meu querido. Muitíssimo obrigado. Prazer sempre conversar contigo. O prazer foi todo meu, inenarrável, meu irmão. Obrigadão. Tá? Valeu, um abração. Um abraço para o jogo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.